Nunca imaginei que postaria algo assim, mas depois do que aconteceu hoje, preciso desabafar. Por anos, tenho sido o apoio financeiro da minha tia e prima depois que meu tio faleceu. Coloquei meus próprios planos em espera para ajudá-las, pagando aluguel atrasado, contas de luz que estavam para ser cortadas, até o tratamento dentário da minha prima. Sempre acreditei que elas me viam como família, como alguém que se importava. Eram 5 anos ajudando, sem reclamar, porque eu achava que estávamos juntas nessa situação difícil. Essa manhã começou como qualquer outra. Acordei, chequei meu celular e vi uma notificação do WhatsApp da minha prima. Um áudio de 42 segundos. Imaginei que fosse provavelmente sobre a taxa do condomínio que vence amanhã, então apertei play sem pensar 2 vezes. O que ouvi em seguida fez meu estômago afundar e meu rosto queimar. A voz da minha tia surgiu primeiro. O que ela é realmente? Um fracasso patético. Só serve para pagar nossas contas, coitada. Então minha prima riu e completou. Ela devia ser grata. Acha que está ajudando? Está pagando para se sentir útil. Isso sim. Fiquei paralisada, segurando o telefone como se fosse algum tipo de arma. Elas estavam na cozinha juntas, rindo de mim pelas minhas costas. Não conseguia respirar, mas não respondi. Apenas salvei o áudio e comecei a arrumar minha bolsa. Desci para a cozinha agindo como se nada tivesse acontecido. Minha tia estava sentada, passando manteiga no pão. Minha prima estava no celular. "Bom dia", murmurei. Minha tia sorriu, falsa como o inferno. "Bom dia, querida. Dormiu bem?" Quase cuspi nela. Olhei para as duas e forcei um sorriso. "Ótima noite." Elas nem notaram como minha voz estava fria, mas na minha cabeça eu continuava repetindo as palavras delas. Fracasso, patética, grata. Minha mão estava tremendo. Então meu telefone vibrou. Uma mensagem do banco. Outra conta. No nome da minha tia, 672,34. Água e luz atrasadas. Vencimento hoje. Ela me enviou o print como sempre fazia, com a legenda: "Você consegue pagar, né? Sem um por favor. Sem um obrigada. Como se fosse minha obrigação. Como se eu existisse apenas para isso." Olhei para ela ali na minha frente, nem sequer tentando disfarçar. "Chegou mais uma conta", falei, sentindo cada palavra arranhar minha garganta como se fossem cacos de vidro. Ela apenas assentiu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se eu fosse um caixa eletrônico ambulante, programado para pagar suas dívidas. "Você sempre ajuda", ela respondeu com aquela voz mansa que agora me dava náuseas. Olhei bem nos olhos dela, tentando encontrar algum traço de vergonha, algum sinal de que ela se importava comigo além do meu dinheiro. "Sempre", respondi, colocando todo o peso da minha decepção naquela palavra. Ela nem notou. Continuou tomando seu café, como se não tivesse acabado de me esfaquear pelas costas com aquele áudio. Minha prima digitava no celular, provavelmente contando para alguma amiga sobre como a tia idiota dela caiu na armadilha de novo. Eu queria gritar. Queria jogar aquela xícara de café na parede e ver os cacos se espalharem, assim como minha dignidade estava espalhada agora. Mas engoli tudo. Engoli a raiva, a humilhação, a dor que crescia como uma bola de fogo no meu peito. Naquele momento, olhando para elas duas fingindo que me amavam, decidi que seria a última vez, a última conta, o último favor, a última migalha de respeito que eu jogaria fora. Esperei minha prima sair para o estágio, ajeitando a bolsa cara que eu tinha dado de presente no aniversário dela. Quando finalmente ficamos sozinhas, respirei fundo e falei: "Ouvi um áudio hoje." Minha tia parou de lavar a xícara. Seus ombros ficaram tensos imediatamente. "Áudio?" ela perguntou, tentando soar casual, mas sua voz tremia. "Você mandou sem querer", continuei, observando cada movimento do rosto dela. O sangue sumiu das suas bochechas. Seus olhos arregalaram como se tivesse visto um fantasma. E era isso mesmo, o fantasma da sua hipocrisia. Ela começou.
mas as palavras morreram antes de sair. Fracasso patético. Foi isso que a senhora disse de mim. Completei, sentindo cada sílaba como uma pequena vingança. Ela não respondeu. Ficou ali, paralisada, segurando a xícara molhada como um escudo. Você riu, acusei. O silêncio pesou entre nós como chumbo. E então, como se tivesse encontrado a desculpa perfeita. Você sabe que a gente brinca, né? Brinca. Brinca. Meu estômago revirou. 5 anos sustentando 2 pessoas. 5 anos adiando viagens, roupas novas, até um carro melhor. Tudo por uma brincadeira. Você riu. Repeti, sem conseguir acreditar na audácia dela. Minha tia se remexeu desconfortável. A máscara de dignidade começava a rachar. Eu ri porque não era sério. Tava só, sabe, desabafando. Ela tentou se explicar, as palavras saindo atropeladas. Desabafando de quê? De ter a conta paga? Perguntei, sentindo minha voz ficar mais alta a cada palavra. O absurdo da situação começava a me atingir em ondas. Ela tinha a coragem de desabafar sobre a pessoa que mantinha o teto sobre sua cabeça? Ela começou a se enrolar, gaguejar, como uma criança pega em flagrante. Você é família. Ela tentou, usando a palavra que por anos tinha sido minha fraqueza, meu calcanhar de Aquiles. Família que debocha? Retruquei. A palavra família agora soava como um insulto. Durante todos esses anos, acreditei que estava ajudando pessoas, que me amavam, que me viam como parte delas. Que ironia descobrir que era apenas um banco com pernas. Minha tia chegou perto. Tentou colocar a mão no meu ombro em um gesto que antes eu interpretaria como carinho, mas agora parecia apenas manipulação. Afastei-me com um movimento brusco. Vocês me chamam de fracasso enquanto vivem do meu esforço. A tensão encheu o ar como gás tóxico, sufocante. E aí ela falou o que não devia. 5 palavras que mudaram tudo. Você que quis ajudar. Ninguém te obrigou. Foi como levar um soco no estômago. O ar escapou dos meus pulmões. Minhas pernas fraquejaram. Porque sim, ninguém tinha me obrigado com uma arma na cabeça. Mas quem chorou no telefone quando cortaram a luz no meio do inverno? Quem implorou dizendo que minha prima ia perder a faculdade? Quem me mostrou fotos do tratamento dentário que minha prima precisava com urgência? As ligações desesperadas. As mensagens de madrugada. O choro convenientemente timed. Tudo isso não era obrigação? Eu ajudei porque me importo. Porque achei que vocês também se importavam. Falei, a voz tremendo de raiva e decepção. Minha tia bufou como se eu estivesse sendo dramática. Você não tem filhos. Mora sozinha. O que vai fazer com esse dinheiro todo? Esse dinheiro todo. Como se fosse sobra. Como se o fruto do meu trabalho, das minhas horas extras, do meu esforço diário fosse apenas um excedente sem propósito. Como se eu não tivesse sonhos próprios, viagens não feitas, cursos adiados, uma poupança para quando eu precisasse. Minha cabeça latejava como se fosse explodir. Saí de casa sem dizer nada, batendo a porta com força suficiente para que os vizinhos ouvissem. Precisava respirar, precisava pensar. Precisava me afastar antes de dizer coisas que não teria como voltar atrás. Fui direto ao caixa eletrônico mais próximo. A conta estava lá, esperando para ser paga, como sempre. 672,34. Coloquei o cartão. Digitei a senha. Minha mão tremia tanto que errei na primeira tentativa. Os números na tela me encaravam, exigindo mais um sacrifício. Mais um pedaço da minha dignidade. Mas, dessa vez, algo diferente aconteceu dentro de mim. Uma pequena chama de amor próprio que eu achava que tinha se apagado há anos, começou a crescer. Ao invés de pagar, cliquei em cancelar. O cartão voltou, quase saltando para minha mão como se estivesse tão ansioso quanto eu para escapar daquela situação. Senti uma mistura estranha de sensações, medo do que viria a seguir, mas também um alívio imenso, como tirar um peso de anos das costas.
Como respirar profundamente pela primeira vez depois de quase se afogar. Mandei uma mensagem simples, sem emoção. Dessa vez, se virem. Não demorou 30 segundos. O telefone tocou. O nome dela piscando na tela como um aviso de perigo. Atendi, preparada para a tempestade. Você enlouqueceu? Ela gritou, sem nem dar bom dia. Sua voz ecoava. Provavelmente estava no viva voz para que minha prima também pudesse participar do espetáculo. Vai deixar a gente no escuro? Continuou, dramatizando como se eu tivesse acabado de condená-las à morte. Vocês me deixaram no escuro faz tempo. Respondi, surpresa com a calma, na minha própria voz. Ela xingou, chamou-me de ingrata, egoísta. Disse que eu devia lembrar quem me acolheu quando saí da casa da minha mãe aos 19 anos. Como se tivesse sido caridade, e não um acordo em que eu pagava aluguel desde o primeiro dia. Eu disse, vocês me acolheram porque eu pagava aluguel. Era negócio, não bondade. E desliguei. Tremia dos pés à cabeça, adrenalina correndo pelas veias. Mas, surpreendentemente, não chorei. Ainda não. Talvez estivesse em choque, ou talvez algo tivesse finalmente se rompido dentro de mim depois de tantos anos de abuso. Minutos depois, começou a movimentação no grupo da família no WhatsApp. Minha tia, sempre dramática, postou prints do débito não pago. Mensagens inundaram o grupo. O que aconteceu? Por que não pagou? Ela sempre paga. Era como se eu não estivesse ali, como se não pudessem me perguntar diretamente, como se eu fosse um serviço, não uma pessoa. Foi quando meu primo, que sempre foi mais distante, mais observador, escreveu algo que mudou a dinâmica. Vocês vivem da fulana. Deviam ter vergonha na cara. Como uma pequena rachadura numa barragem, aquela mensagem abriu espaço para a verdade. Outro primo emendou. Sempre achei estranho ela fazer tanto por vocês. Nem a própria filha vocês ajudam desse jeito. A máscara caiu de vez. Em minutos, o grupo que sempre fora tão pacífico se transformou num campo de batalha, com pessoas tomando lados. Os anos de silêncio cúmplice tinham acabado. Minha tia saiu do grupo sem se defender. Clássico movimento dela. Quando confrontada, desaparecia para se fazer de vítima em outro lugar. Minha prima, mais atrevida, mandou mensagem privada. Você destruiu nossa família por causa de um áudio? Tá feliz agora? A audácia me deixou sem ar. Como se eu fosse a responsável por destruir algo, e não elas com anos de manipulação e abuso. E eu respondi com uma clareza que não sabia que tinha. Não, foi por causa dos anos antes dele. O áudio só confirmou o que eu não queria ver. Bloqueei seu número antes que pudesse responder. Não queria ouvir mais desculpas esfarrapadas, mais tentativas de me fazer sentir culpada por finalmente me defender. Estava cansada, exausta de carregar pessoas que zombavam do meu esforço quando eu virava as costas. Por 5 anos, tinha sido um caixa eletrônico humano. Hoje, era simplesmente uma mulher dizendo não, e isso parecia inaceitável para elas. Meu irmão apareceu na minha porta 2 horas depois, preocupado. Ele mora em outra cidade, mas veio direto quando viu a confusão no grupo. Tá tudo bem? Perguntou, me abraçando na entrada. Sentamos na sala e contei tudo. O áudio, as risadas, os anos de abuso financeiro disfarçado de ajuda familiar. Ele ficou quieto, ouvindo tudo sem me interromper. Os olhos fixos na parede como se estivesse processando cada palavra. Você sabe que eu sempre achei estranho, né? Disse finalmente, abrindo uma lata de refrigerante que trouxe consigo. Sempre tentei te falar, mas você dizia que era sua obrigação ajudar. Ele estava certo. Quantas vezes ele tinha insinuado que elas estavam se aproveitando? Quantas vezes tinha sugerido que eu estava dando demais e recebendo pouco em troca? Eu nunca ouvi, protegida pela ilusão de que estava fazendo a coisa certa, de que era meu dever ajudar a família? Eu era tão boa, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Eu era otária, corrigi em seguida.
Meu irmão balançou a cabeça enfaticamente. Não, você foi generosa. Elas é que foram lixo. Agradeci com um sorriso fraco. Era a primeira vez que ouvia isso em voz alta. A primeira vez que alguém validava meus sentimentos em vez de me fazer duvidar deles. Meu irmão ficou comigo. O resto da tarde pedimos comida, assistimos a uma série boba na Netflix, como fazíamos quando éramos adolescentes. Foi um pequeno oásis de normalidade num dia que tinha virado minha vida de cabeça para baixo. Por algumas horas, consegui não pensar no áudio, nas contas, nas mensagens raivosas. Mas sabia que aquilo era apenas uma pausa. A tempestade ainda não tinha acabado, e estava certa. Às 18 horas, ela bateu na minha porta, sozinha, sem a companhia da filha pela primeira vez em muito tempo. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, a maquiagem borrada nas bochechas. Tentei não me comover. Quantas vezes aquelas lágrimas tinham sido usadas para me manipular? "Podemos conversar?" perguntou com uma voz pequena, quase infantil. Meu irmão me olhou, como se perguntasse se eu queria que ele mandasse ela embora. Neguei com a cabeça. Eu precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Precisava desse fechamento para seguir em frente. "Pode entrar", respondi secamente. Ela sentou na ponta do sofá, as mãos inquietas no colo, amassando um lenço já úmido. Meu irmão ficou na cozinha, perto o suficiente para intervir se necessário, longe o suficiente para nos dar privacidade. Ela fez um discurso longo e ensaiado. Disse que estava estressada por causa das contas, que não queria dizer aquilo, que era só um desabafo entre mãe e filha, sem maldade, que eu tinha interpretado tudo errado, que me amava como a uma filha. As mesmas frases vazias de sempre, o mesmo roteiro de manipulação que eu já conhecia de cor. "Você acredita no... que disse?" perguntei quando ela finalmente parou para respirar. A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava choro, gritaria, talvez até um pedido de desculpas da minha parte por ter causado aquela confusão. Não esperava uma pergunta direta que exigisse honestidade. Ela não respondeu. Só chorou mais forte, os ombros sacudindo em soluços, dramáticos. Eu ouvi. Observei. Mas não abracei. Não ofereci conforto. Pela primeira vez, não me movi para secar suas lágrimas ou para prometer que tudo ficaria bem. Fiquei apenas sentada, ereta, esperando uma resposta que nunca veio. "Eu entendo se você não quiser mais ajudar, mas me dá um mês, só até acertar as coisas", ela pediu quando percebeu que o choro não estava funcionando. Sua voz agora era prática, negocial, como se estivéssemos discutindo termos de um contrato, não o fim de uma relação que eu acreditava ser baseada em afeto. "E depois?" perguntei, genuinamente curiosa sobre qual seria o plano dela sem meu dinheiro. "Depois, dou um jeito", respondeu vagamente, os olhos desviando para o chão. "Como?" insisti. Silêncio. Ela não tinha resposta. Nunca teve um plano B porque nunca achou que o plano A, viver às minhas custas, acabaria. Pela primeira vez, ela percebeu. Não era a conta que ela precisava pagar. Era o respeito. E isso, ela já devia há anos. Isso não tinha como ser parcelado ou renegociado. Era uma dívida que cresceu silenciosamente até se tornar impagável. "Não posso te ajudar mais", falei finalmente. Não foi fácil. Essas palavras estavam presas na minha garganta há anos, sufocadas pelo medo de parecer egoísta, pelo medo de decepcionar, pelo medo de ficar sozinha. "Você vai nos deixar na rua?" ela perguntou, voltando ao modo dramático. "Vocês têm um mês de aluguel pago. Tem tempo para procurar trabalho, pedir ajuda para outros familiares, reduzir gastos", respondi, surpreendendo a mim mesma com a praticidade. Ela me olhou como se não me reconhecesse. E talvez não reconhecesse mesmo. A pessoa sentada ali, não. Era mais a sobrinha caixa eletrônico. Era uma mulher com limites, com amor próprio, com dignidade. "Você mudou", ela acusou levantando-se.
Não, respondi. Eu acordei. Ela saiu sem dizer mais nada, batendo a porta com força. Pela janela, vi quando entrou no carro e chorou, o rosto afundado no volante. Antigamente, essa cena me destruiria. Hoje, consegui ver pelo que realmente era. Teatro. Uma vizinha me encontrou na padaria no dia seguinte. Eu tinha ido comprar pão e café, tentando retomar alguma normalidade depois da tempestade emocional. Fiquei sabendo. O grupo da família tá movimentado, ela comentou enquanto esperávamos na fila. Assenti, sem vontade de entrar em detalhes. Nossa família sempre foi discreta, reservada, mas em pequenas cidades os segredos têm pernas curtas. Você foi corajosa. Muita gente vive presa nisso. Ela continuou, surpreendendo-me com sua franqueza. Minha irmã sustenta o filho vagabundo há 15 anos. Ele tem 42 e nunca trabalhou um dia na vida. Ela falou isso sem rancor, apenas constatando um fato, como quem comenta sobre o clima. E então acrescentou: eles sugam a gente até o último centavo e depois reclamam que a torneira secou. Senti uma pontada de orgulho crescer no meu peito, misturado com a tristeza de saber que muitas pessoas passavam pelo mesmo. Era verdade o que ela dizia. Eu não estava sozinha nesse tipo de situação. Quantas pessoas continuavam presas em relacionamentos abusivos, não com parceiros românticos, mas com familiares que as exploravam emocionalmente e financeiramente? Quantas pessoas se sentiam obrigadas a sustentar parentes por puro senso de dever, mesmo quando não recebiam nem respeito em troca? Hoje, eu quebrei a corrente. Dei o primeiro passo para fora desse ciclo tóxico que tinha dominado minha vida por meia década. Não seria fácil. Sabia que haveria mais drama, mais tentativas de me fazer sentir culpada, mais histórias distorcidas sobre como abandonei minha família quando eles mais precisavam. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes. A certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Aquele áudio, por mais doloroso que fosse, tinha sido um presente disfarçado. Tinha me libertado da ilusão de que meu sacrifício era apreciado, de que meu dinheiro comprava afeto genuíno. À noite, minha prima me mandou um áudio. Hesitei antes de ouvir, temendo mais palavras que me machucariam. Mas precisava enfrentar isso de cabeça erguida. Apertei play. Você acabou com tudo. A minha mãe tá arrasada. Eu tô arrasada. Você podia ter falado com a gente antes de fazer esse escândalo no grupo da família. Todo mundo tá olhando torto pra gente agora. Como se fôssemos criminosas ou algo assim. Foi só uma brincadeira idiota, sabe? A gente nem falava sério. E agora você vai deixar a gente na mão por causa disso? Depois de tudo que a gente fez por você? Minha mãe te acolheu quando você não tinha para onde ir. Te tratou como filha. E é assim que você agradece? As palavras dela me atingiam como pequenas facadas, cada uma tentando encontrar um ponto de vulnerabilidade, um resquício de culpa que pudesse ser explorado. Mas algo tinha mudado dentro de mim. As facadas agora atingiam uma armadura. Respondi com o áudio dela mesma. Só isso. Sem comentários, sem explicações. Apenas o som da sua própria voz falando sobre como eu pagava para me sentir útil. Ela visualizou. A mensagem foi recebida. Lida. O duplo cheque azul nunca pareceu tão satisfatório. Ela não respondeu. Não havia o que responder, afinal. As palavras dela contra ela mesma. A verdade nua e crua, sem filtros, sem a possibilidade de ser distorcida ou reinterpretada. Fiquei em paz pela primeira vez em dias. Uma paz estranha, ainda frágil, ainda misturada com dor e luto por uma relação que acreditei ser verdadeira. Mas paz, ainda assim. Bloqueei seu número também. Não por raiva ou vingança, mas por autopreservação. Precisava de espaço para curar, para reconstruir minha autoestima destroçada por anos de exploração disfarçada de amor familiar. Precisava me afastar do veneno antes que voltasse a duvidar da minha decisão. Antes que a manipulação surtisse efeito novamente. Fiz meu próprio jantar. Algo simples. Macarrão com molho de tomate e um pouco de queijo. Sem culpa.
Sem drama. Primeira refeição em anos em que não me senti usada, em que não calculei, mentalmente, quanto do meu salário estava sendo desviado para contas que não eram minhas. A comida nem estava tão boa. Estava um pouco salgada, o macarrão um tanto cozido demais. Mas era minha, feita por mim, pra mim. E isso bastava. Comi devagar, saboreando cada garfada como se fosse a primeira vez que realmente provava comida. Talvez fosse mesmo a primeira vez que estava totalmente presente, sem a mente preocupada com boletos, sem o coração apertado com manipulações emocionais, sem o peso de carregar 3 pessoas com um salário só. Apenas eu, meu prato e o silêncio reconfortante do meu apartamento. Pensei em todos os sonhos que tinha adiado. A pós-graduação que nunca comecei porque agora não é hora, porque elas precisam mais. A viagem para o Nordeste com amigos, cancelada no último minuto porque surgiu a necessidade de um tratamento dentário urgente para minha prima. O apartamento próprio que continuava sendo apenas um sonho distante, porque todo centavo extra ia para apagar incêndios que não eram meus. Quantos anos eu tinha perdido? Quantas experiências deixei escapar? A tristeza veio em ondas, misturada com raiva, com arrependimento, mas também com esperança. Porque agora eu tinha uma chance de recomeçar, de construir uma vida baseada nos meus sonhos, nas minhas necessidades. Uma vida em que eu não fosse apenas um meio para o fim de outra pessoa. Uma vida em que meu valor não fosse medido pela minha utilidade financeira. Terminei o jantar com essa certeza. A partir de agora, minha prioridade seria eu mesma. E não havia nada de egoísmo nisso, apenas sanidade. Antes de dormir, apaguei o contato das duas. Um gesto simbólico, talvez, já que tinha bloqueado ambas, mas precisava dessa finalidade visual. Ver aqueles nomes desaparecerem da minha lista de contatos foi estranhamente libertador. Arquivei todas as conversas. Não deletei. Alguma parte de mim sabia que poderia precisar daquelas provas no futuro, caso a situação escalasse. Desativei o grupo da família, cansada das notificações, das pessoas tomando lados, do drama desnecessário. Eu não queria plateia para o meu processo de cura. Não queria transformar minha dor em entretenimento para tios e primos distantes que nunca se importaram realmente. Um silêncio novo encheu meu quarto. O tipo de silêncio que antes me assustaria, que interpretaria como solidão, como abandono. Mas dessa vez ele não doía. Ele curava. Era o silêncio da paz interior, da autodeterminação, do respeito próprio finalmente encontrado. O silêncio de quem não precisa mais pedir desculpas por existir, por ter limites, por dizer não. O silêncio de quem finalmente entendeu que ajudar os outros não significa se anular. Olhei para o teto, observando as manchas de infiltração que precisavam de reparo há meses. Amanhã, ligaria para um pedreiro. Cuidaria da minha casa, do meu espaço, da minha vida. Me permitiria ser prioridade depois de tantos anos sendo apenas a solucionadora de problemas alheios. Adormeci com essa promessa para mim mesma. Um sono surpreendentemente tranquilo, sem os pesadelos que me acompanhavam havia semanas. Como se meu subconsciente já soubesse, antes mesmo de mim, que aquela decisão era necessária. Como se meu corpo estivesse celebrando silenciosamente a libertação de um peso que carregava por tempo demais. O boleto do condomínio venceu à meia-noite. Eu podia quase visualizar o desespero delas, checando a conta bancária repetidamente, esperando o pagamento que não viria. Era estranho como um simples não podia causar tanto caos quando as pessoas estavam acostumadas a sempre ouvir sim. Pela primeira vez em anos, aquele não era meu problema. Elas que se virassem, que pedissem ajuda para outros parentes, que vendessem alguma coisa, que arrumassem um emprego como qualquer adulto responsável faria. Hoje, eu tinha vencido outra coisa muito mais importante que uma simples conta. Tinha vencido o medo de ser sozinha, o medo de desagradar, o medo de ser vista como a vilã da história por simplesmente me respeitar. Tinha finalmente entendido
que o amor verdadeiro, inclusive o amor próprio, não se mede pela sua utilidade financeira. Acordei mais leve, como se tivesse deixado para trás uma mochila cheia de pedras que carregava sem perceber. Preparei meu café sem pressa, saboreando o luxo simples de não ter que me preocupar com as necessidades de mais ninguém além das minhas próprias. Meu celular estava silencioso, os bloqueios funcionando como deveriam. Olhei para a janela, para o dia ensolarado que começava. Hoje, eu realmente acordava com a conta zerada. Não a conta bancária, que na verdade estava mais saudável sem os constantes saques emocionais, mas a conta da culpa, do dever mal interpretado, da obrigação distorcida, e o coração mais leve, liberto do peso de sustentar pessoas que não me viam como família, mas como um caixa eletrônico conveniente. Porque hoje eu me escolhi. E descobri que essa talvez fosse a escolha mais corajosa que já tinha feito em toda a minha vida. E também a mais necessária. Uma semana se passou. A tempestade inicial acalmou, como todas as tempestades eventualmente fazem. Alguns familiares tentaram servir de ponte, me convencer a perdoar, a reconsiderar. Expliquei calmamente que não se tratava de perdão. Elas poderiam estar perdoadas, e ainda assim não teriam acesso ao meu dinheiro ou à minha vida. Tratava-se de consequências, de limites, de autopreservação. A maioria entendeu ou fingiu entender. Alguns me chamaram de egoísta, de rancorosa. Esses, curiosamente, eram os mesmos que nunca ofereceram ajuda quando minha tia precisou. Que engraçado como as pessoas são rápidas em julgar a generosidade alheia, enquanto mantêm as próprias carteiras fechadas. No trabalho, me concentrei, como nunca. Sem as constantes mensagens de emergência, sem as ligações chorosas, pude finalmente dar o melhor de mim. Meu chefe notou a diferença, comentou sobre minha produtividade, perguntou o que tinha mudado. Tirei um peso das costas. Respondi simplesmente: ouvi dizer que minha tia conseguiu um emprego de meio período numa loja de roupas. Minha prima vendeu alguns eletrônicos para pagar o aluguel atrasado. A vida seguiu, como sempre segue. Elas não morreram de fome, não ficaram desabrigadas, não sofreram as consequências apocalípticas que eu temia que aconteceriam se eu parasse de ajudar. Na verdade, elas se adaptaram. Encontraram soluções, como adultas funcionais deveriam fazer. E eu? Eu comecei a sonhar de novo. Resgatei planos antigos, projetos abandonados. Me inscrevi finalmente na pós-graduação que tanto queria. Comecei a pesquisar aquela viagem ao Nordeste. Calculei quanto tempo levaria para juntar a entrada de um apartamento próprio. A vida continuava, mas agora era minha vida. Não uma vida em função dos problemas alheios. E isso fazia toda a diferença. Ainda doía às vezes. Ainda havia momentos de dúvida, de culpa. Hábitos emocionais de anos não desaparecem em uma semana. Mas a cada dia ficava um pouco mais fácil lembrar que eu merecia priorizar meu próprio bem-estar. Ontem, uma caixa chegou pelo correio. Sem remetente, mas eu sabia de quem era. Dentro, todos os presentes que dei a elas ao longo dos anos. Roupas, alguns livros, joias pequenas, um bilhete curto. Não precisamos de caridade. Ri sozinha na sala. Caridade. Era assim que elas interpretavam os gestos de afeto que acompanhavam a ajuda financeira. Como se tudo fosse transacional. Como se eu não pudesse realmente me importar com elas além do dinheiro. Talvez no fundo, elas projetassem em mim a sua própria incapacidade de amar sem interesse. Guardei a caixa no armário, sem raiva. Apenas tristeza pelo que poderia ter sido, e nunca foi. Pelo relacionamento genuíno que acreditei ter e que se revelou uma ilusão. Sempre fui apenas um meio para um fim. Uma conta bancária com pernas e coração, que elas usavam quando precisavam e desprezavam quando não. Peguei a caixa e guardei, no fundo do armário. Não tinha energia para lidar com aquilo agora. Talvez um dia eu doasse aquelas coisas, ou talvez as mantivesse como lembrete do que nunca mais permitiria na minha vida. O celular tocou. Era uma colega do trabalho me convidando para um happy hour. Antes,
eu recusaria automaticamente, preocupada com alguma emergência que pudesse surgir, com alguma conta que precisasse pagar. Hoje, respondi sem hesitar. Claro, que horas? Era um pequeno ato de libertação. Um lembrete de que meu tempo agora pertencia a mim, que minha vida social não precisava mais ser sacrificada no altar da dependência alheia. Sorri ao me arrumar, escolhendo uma roupa que tinha comprado para mim mesma, não para agradar outras pessoas. No bar, entre risadas e conversas descompromissadas, percebi como tinha me isolado nos últimos anos, como tinha me afastado de amizades, de oportunidades, sempre colocando as necessidades da minha tia e prima em primeiro lugar. Uma colega comentou como eu parecia diferente, mais leve, mais presente. Passei por uma mudança recentemente, respondi vagamente. Ela ergueu a taça. As mudanças, então. Brindamos. Aquele momento simples de camaradagem me emocionou mais do que esperava. Era como redescobrir uma parte de mim que tinha sido sufocada por anos de responsabilidades que não eram minhas. Voltei para casa tarde, levemente embriagada, mas feliz. Uma felicidade frágil ainda, como um broto recém-nascido, mas genuína. No elevador, pensando em como a vida pode mudar tão rapidamente, decidi que era hora de tirar da gaveta outro, sonho antigo, retomar a terapia. Precisava entender por que permiti ser usada por tanto tempo, por que achei que meu valor estava atrelado à minha utilidade financeira. 2 semanas depois, sentada no consultório da terapeuta que encontrei, despejei toda a história. O áudio, a confrontação, o corte financeiro, as retaliações, os presentes devolvidos. A terapeuta me ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela me olhou calmamente. O que você acha que te fez aceitar esse papel por tanto tempo? A pergunta me pegou desprevenida. Esperava validação, talvez até parabéns por ter finalmente me libertado. Não esperava ter que mergulhar nas raízes do problema tão rapidamente. Acho que sempre fui a responsável, comecei, tateando por respostas que nem eu mesma tinha claramente. Desde criança, meus pais se separaram cedo, minha mãe trabalhava muito. Eu cuidava do meu irmão mais novo, da casa. Ser útil era minha forma de ser amada. As palavras saíram antes que eu percebesse sua profundidade. A terapeuta assentiu, sem julgamento. E quando você soube que não era mais responsável por elas? Ela perguntou. Refleti por um momento. Quando ouvi o áudio, respondi automaticamente. Mas não era bem isso. O áudio tinha sido apenas o estopim, a gota d'água. Na verdade, acho que eu sempre soube, corrigi. Só não queria enxergar. Era mais fácil continuar, fingir que estava... Tudo bem que era só uma fase difícil que elas estavam passando. A terapeuta sorriu gentilmente. E agora? Senti um nó na garganta. Agora estou com medo de ter sido dura demais, de ter abandonado pessoas que precisam de mim, de ser egoísta. Ela anotou algo em seu bloco. Existe uma grande diferença entre ser egoísta e ter amor próprio. Entre abandonar alguém e estabelecer limites saudáveis, explicou. Balancei a cabeça, absorvendo suas palavras. Saí da sessão exausta emocionalmente, mas com uma clareza que não tinha antes. Este seria um caminho longo, mas necessário. Pela primeira vez, estava caminhando em direção à cura, não apenas tentando colocar band-aids em feridas profundas. 1 mês se passou. Ouvi dizer que minha prima conseguiu bolsa integral para continuar os estudos, que minha tia agora trabalhava em 2 empregos, que estavam se virando. Uma parte de mim sentia orgulho delas, ironicamente. Talvez essa independência forçada fosse o que elas realmente precisavam, não o dinheiro fácil que eu proporcionava. Talvez eu tivesse, sem querer, contribuído para a estagnação delas, para a dependência que se instalou silenciosamente ao longo dos anos. Ou talvez eu estivesse apenas tentando racionalizar, encontrar um propósito maior no meu sofrimento, na traição que senti. De qualquer forma, eu seguia em frente,
Tinha me matriculado na pós-graduação que tanto queria. Tinha começado a poupar para a entrada do meu apartamento. Tinha feito as pazes com alguns familiares que realmente se importavam comigo. A vida continuava, se reconstruindo aos poucos em novos moldes, mais saudáveis, mais equilibrados. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento, bebendo um café tranquilamente, reflito sobre tudo o que aconteceu. Sobre como um simples áudio de 42 segundos pode mudar completamente o rumo de uma vida. Sobre como a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Ainda dói pensar nas risadas delas, nas palavras maldosas, na exploração disfarçada de amor familiar. Ainda me pego, às vezes, quase cedendo ao impulso de mandar mensagem, de perguntar se estão bem, se precisam de algo. Velhos hábitos são difíceis de quebrar. Mas então respiro fundo e lembro. Eu mereço mais. Mereço relacionamentos baseados em respeito mútuo, não em exploração. Mereço ser amada pelo que sou, não pelo que posso proporcionar financeiramente. O boleto venceu há muito tempo, elas que se virem. Hoje, eu venci outra coisa muito mais importante. Venci o medo de ser sozinha. Amanhã eu acordo com a conta zerada e o coração mais leve, porque hoje eu me escolhi e continuarei escolhendo todos os dias. Estou feita, completa, inteira pela primeira vez em anos. O que era para ser um dia de dor se transformou no primeiro dia do resto da minha vida. Uma vida em que eu sou a protagonista, não a coadjuvante sacrificada por tramas alheias. Uma vida em que dizer não é motivo de culpa, mas de celebração. Uma vida em que meu valor não está atrelado à minha utilidade, mas simplesmente ao fato de que existo e mereço respeito. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se um dia vou perdoar completamente. Não sei se um dia vou entender por que pessoas que deveriam me amar escolheram me usar. Mas sei que, seja qual for o caminho à frente, eu estarei caminhando com a cabeça erguida, com dignidade, com amor próprio. E isso, no final das contas, é tudo o que realmente importa.